Quero convidar todos então a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, agora sim, no capítulo 19, nos versos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 19, versos 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum." Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifique! Crucifique!" Pilatos repetiu: "Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum." Os judeus responderam: "Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu: "Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você, como para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado." A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa para a volta do meio-dia, por volta de meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: "Eis aqui o rei de vocês." Eles, porém, clamavam: "Fora! Fora! Crucifique-o!" Então Pilatos perguntou: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei senão César." Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Na última semana, nós falamos no texto anterior que, na realidade, é até bom fazer um esclarecimento para aqueles que não estão acostumados com a Bíblia ou que não conhecem. A Bíblia, embora seja dividida em capítulos e versículos, esses capítulos e versículos não constam nos textos originais. Se você prestou muita atenção, o texto começa "por isso", ou seja, esse texto é uma continuação do anterior. Aqui eles não foram felizes nessa separação. Esse "por isso" está ligando exatamente com aquilo que nós pregamos na semana passada, quando Pilatos estava diante de Jesus, tentando não crucificá-lo, tentando não condená-lo, e no momento em que Jesus fala sobre a verdade, Pilatos pergunta o que é a verdade, ele se vira, e esse foi o tema, o ponto central que nós trabalhamos, e o tema do nosso sermão foi fugindo da verdade. Mas durante toda a exposição vimos que há muitas maneiras de se fugir dessa verdade, foi isso que nós falamos. Mas no final, lemos os últimos versos aonde Pilatos propõe então entregar alguém, que era de costume, o texto é claro, e eles então propõem soltar um assassino, que era Barrabás. Esse é o momento que o texto está dizendo "por isso". Então, uma vez que os judeus, não queremos, mate Jesus, é ele que nós queremos matar, solte o assassino. Então, por isso, aí agora você consegue entender, né, o que o texto diz. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. É uma cena muito triste. Quem assistiu a Paixão de Cristo, naquela superprodução do Mel Gibson, dizem que alguns foram até convertidos ali, outros saíram emocionados e chorando com o realismo daquelas cenas. Amados, olha, eu assisti o filme, mas
Eu nunca precisei disso, porque quando eu começo a ler, eu já começo a me transportar. E eu começo a imaginar esse momento de dor aqui. Jesus foi duramente chicoteado, duramente castigado. E esse texto aqui está nesse momento. E depois de ser chicoteado, Pilatos volta a interceder. Olha que coisa interessante, ele mandou chicotear, mas ele volta, porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus não tinha culpa alguma. Mas a política, gente, isso é um problema sério, e nós brasileiros sabemos muito bem disso. É um dos motivos que eu tenho uma tristeza tão grande com o nosso país. Quando eu vejo, política é ruim, a politicagem é ruim em qualquer lugar do mundo. Vemos isso nos Estados Unidos, em outros países mais avançados do que nós. Mas no nosso Brasil nós vemos isso e me entristece profundamente. E eu fico sem poder falar muito, que eu acho que aqui não é o fórum, o local para isso, mas precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pelo nosso judiciário, pelo nosso poder legislativo. Nós estamos vivendo uma bagunça, quase um país sem leis, quase um país sem direcionamento legislativo. E eu olho para esse texto, eu me entristeço com o ser humano, com o que o pecado faz com o ser humano. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele sabia. E ele até tentou, do jeito dele, mas sem interferir e mais, sem comprometer a sua posição política. Por isso que ele acabou condenando Jesus. E é interessante porque no texto, se você prestou atenção, os líderes judeus vão dizer o motivo da condenação. Pilatos sabia que aquilo ele não podia, porque a lei romana não permitia. Pilatos sabia disso. Então ele volta a interceder. Eles então, aí sim apelam para a lei romana. Mas ele está falando que é rei. E segundo Roma, isso é verdade, só César é rei. Aí Pilatos travou. Porque se isso chega a Roma, se ele solta Jesus e chega a Roma, que ele soltou alguém que se dizia que era rei, agora ele estava em apuros. Interessante que anos depois foi por causa de uma coisa semelhante a essa que ele foi deposto. Ele foi deposto alguns anos depois por causa disso. Alguns até dizem que ele se converteu, eu falei isso a semana passada. Outros dizem que ele se suicidou, nós não sabemos a história real. A igreja ortodoxa diz que ele se converteu, que a esposa dele se tornou a Santa Cláudia, né? Entre outras coisas. Mas o fato é que nesse momento a política falou mais alto. Pilatos então não tem outra alternativa. Ele fez um jogo político com Jesus. E aí ele vai fazer outro jogo. Ele então se aproxima agora, ele tinha um problema de relacionamento com Herodes. E ele vai levar Jesus até Herodes. E a ideia aqui era tentar amenizar a situação, ou quem sabe ter uma segunda opinião de um outro governador de outra região. Só que ao ser informado que Jesus era galileu, ele se viu obrigado a fazer essa transferência. Eu vou deixar para Herodes tomar a decisão para que eu não me comprometa. Mas tanto Herodes como Pilatos chegaram à conclusão que Jesus não tinha culpa alguma. Jesus era completamente inocente. Mas acabou que Pilatos, como acontece muito hoje, cedeu à pressão política, determina então que Jesus seja açoitado, preparando-se para a crucificação. Um açoitamento severo, que sempre precedia as crucificações. Jesus não foi uma exceção, sempre precedia. Nesse momento, os soldados então pegam Jesus, tecem a famosa coroa de espinhos e o vestem de púrpura. Púrpura é a cor, se você assiste filmes, os reis daquela época, né, não havia tanta tecnologia. Então, quem conseguia fazer essa cor púrpura se destacava, e era uma cor muito rara e cara. Por isso que os reis usavam, né, aquele manto púrpura. Por isso que Jesus fizeram isso como um deboche. Fizeram isso debochando do rei dos reis. Com deboches e escárnios, eles saudavam a Jesus. Fora de Roma, os açoites só podiam ser administrados por soldados romanos. Então olha só, Jesus estava numa situação interessante. Quem estava
açoitando Jesus era o próprio Estado. Quem estava castigando Jesus era o próprio Estado. Em cidadãos romanos era usado varas comuns, que também dói muito. Quem apanhou quando criança com varinha sabe como é que deve ser difícil. Mas quando não era cidadão romano, era usado um chicote que tinha por nome escorpião. Ele tinha umas tiras de couro enormes e nas suas pontas pedaços de metais e de ossos. Aqueles que quem assistiu o filme, viram ficar encravados nas costas de Jesus. Ao contrário da lei judaica, que só permitia 39 chibatadas, a lei romana dizia que o soldado batia o que ele quisesse, o quanto que ele quisesse. Depois da primeira sessão de tortura, então, entramos no texto. Pilatos leva Jesus para o lado de fora, talvez com a intenção de chocar a multidão, que ele estava muito ensanguentado, muito machucado, para evitar mais uma vez a pena capital. Afinal, a própria esposa, Cláudia, já havia intercedido por Jesus. Todavia, os principais sacerdotes gritam: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, então, numa tentativa de não se responsabilizar por essa barbárie, sinaliza entregar Jesus para que os próprios judeus o crucificassem, que também era ilegal. Só Roma poderia impetrar a pena capital. Só Roma poderia matar alguém, mas Pilatos fez isso. Então, os líderes, sabendo disso, apelam e mostram que Jesus está se autodenominando rei. No momento em que foi declarado que Jesus se autodeclarava filho de Deus e rei, há um grande temor na parte de Pilatos. A sua mulher, lá em Mateus nós vemos isso, já o havia avisado para não fazer mal nenhum a Jesus, pois ela teve um sonho com eles. Mateus capítulo 27, verso 19. Quando ele é declarado que Jesus poderia ser o filho de um Deus, brota um profundo temor em Pilatos. Havia entre os romanos a crença que filhos de deuses eventualmente desciam para julgar e para punir. Por isso Pilatos vai para Jesus: afinal de contas, quem é você? Vemos um homem que estava em crise. Pilatos então tentando mostrar sua autoridade: olha, eu tenho poder para soltar você, eu tenho poder para livrar você. E ele tinha. E na realidade ele burlou, ele atropelou um monte de lei para se manter como autoridade naquele momento. E nesse momento a resposta de Jesus é avassaladora, pelo menos do meu ponto de vista. Jesus fala para ele bem assim: olha só, nenhum poder você teria contra mim se do alto não viesse. Por isso, amados, nós não temos que temer temor algum. Não temos que temer nada neste mundo. Porque toda autoridade vem de Deus. Deus que as institui. A resposta de Jesus mostra que ele sabia que tudo estava sob o controle de Deus. E mais uma vez, Isaías 53. Tudo estava nas mãos de Deus. E Pilatos então apresenta Jesus como rei dos judeus. Mas não tem jeito, e ele acaba tendo que crucificar. O que vemos aqui é uma cegueira completa. Assim como muitos de nós, nesse lado que nós falamos aqui, ou mesmo da política, da religião, não importa, muitas vezes ficamos cegos. E essa cegueira nos atrapalha a enxergar a realidade, a verdade. E nesse texto eu quero destacar essa cegueira. Primeiro, mostrar que essa cegueira começa com desprezo ao que Cristo representa realmente. Jogar pedras, moedas, outros, era comum entre os soldados romanos, mas eles estavam desprezando aquele momento. Eles estavam ignorando. Eles não estavam apenas desrespeitando um cidadão, eles estavam ignorando o rei dos reis. Eles faziam isso de um modo para passar o tempo, porque estava entediante. Aí eles desrespeitavam o cidadão e não estavam nem um pouco preocupados. O manto lilás, ou púrpura, perdão, o manto púrpura tinha vários significados, mas o principal era do rei. Mas na Grécia, por exemplo, ele era usado para príncipes, normalmente com
uma coroa de louros, sinal de submissão a alguém superior ou a um soberano. Isso significa que Jesus era inferior a César, e eles queriam deixar isso bem claro diante dos outros. Outro significado é criar uma imagem da caricatura de um rei, como eu falei lá na introdução, com o intuito de debochar de Jesus, que afirmava ser o Rei dos Reis. O que vemos aqui é um desprezo total a Cristo, um desprezo total ao que Ele representa. Ele que é o eterno e soberano, Ele que é o príncipe da paz. O senhorio de Cristo aqui é colocado em prova mediante o desprezo completo que Ele realmente estava sofrendo. Mas só que hoje, ainda hoje, muitos têm desprezado Jesus. O mundo, de um modo geral, despreza o que Cristo realmente representa, vivendo de forma a sempre desagradar o coração do Senhor nosso Deus, a sempre desagradar o coração do nosso Salvador. O mundo cada vez mais quer justificar o pecado. Cada vez mais está difícil você falar sobre pecado. Porque agora a ciência, a maravilhosa ciência, e quem está falando aqui é alguém que respeita muito a ciência. Porém, tem ciência e ciência. Tem muita gente que usa a ciência apenas como pretexto. Apenas como pretexto. E agora a ciência está ingerindo nessa parte espiritual e tentando justificar. Então tudo virou justificativa. Tudo virou motivo para, não, isso aconteceu por causa disso. Isso aconteceu. Eu digo que eu só tenho uma doença para isso. Síndrome do Éden. Síndrome do Éden. A mulher que tu me deste. Não, a serpente. Sempre queremos apontar o pecado meu como se fosse de outro. Sempre queremos tirar de nós a nossa responsabilidade. Esse é um desprezo para a obra de Cristo. Isso está contaminando as nossas igrejas. Nós estamos aceitando o pecado. Não tem problema nenhum não. Casamento homossexual não tem problema nenhum não. Não podemos falar mais contra divórcio, não podemos falar mais contra adultério, não podemos falar mais contra nada, porque essas coisas acontecem por causa de uma conjectura. Essas coisas acontecem por causa da sociedade. E quem é a sociedade? Quando eu faço essa pergunta, as pessoas começam a se perder. Por mais que você seja influenciado, mas a sociedade começa por você. Outra maneira de desprezar Cristo nos dias atuais é quando nos esquecemos do motivo real da sua morte. E isso as igrejas têm feito. Não se prega mais contra o pecado. Nós falamos de tudo. Jesus é bonzinho, Jesus é nosso irmão, Jesus é o nosso rei. E exaltamos e colocamos Cristo no alto, que é o que devemos fazer, mas em nenhum momento nos humilhamos, nos quebrantamos, rasgamos as nossas vestes, reconhecendo que somos pecadores. Aqueles que dizem que Jesus veio para libertar os pobres, no sentido material, quando na realidade pobre, no Velho Testamento em especial, ela carrega o peso físico da matéria, mas aponta para o Novo Testamento o símbolo do nosso pecado, a pobreza espiritual do homem por causa da queda. Talvez você também esteja desprezando Jesus. Talvez você esteja apenas fazendo da religião um meio de distração nesta vida. Talvez você tenha entronizado Jesus apenas de forma debochada, como aqueles soldados. Está na hora, meu amado e minha amada, de se arrepender dos seus pecados, de se render aos pés daquele que é acima de tudo e de todos. Não despreze a Jesus. Não despreze o que Ele realmente representa. Essa é a primeira coisa que a cegueira nos faz. A segunda coisa é nos levar a cometer grandes injustiças. Como eu falei, estamos vivendo muito isso em nosso país. E vivemos um momento, estamos lendo agora um momento que isso foi muito notório. Muito notório. Todos concordam hoje, até os judeus, que Jesus foi crucificado inocente. O pedido era insistente,
ele era vociferado pelos judeus, mostrando o quanto a injustiça estava sendo colocada em seus corações, quanto injustiça havia nos seus corações. Ao mesmo tempo, o comportamento de Pilatos, que tinha o poder na mão para libertar Jesus, mostra que ele também estava mais preocupado com ele mesmo do que com a verdadeira justiça. Essa cena apenas aponta para aquilo que o salmista fala 2 vezes e que Paulo interpreta magistralmente: não há um justo, um só sequer. Salmo 14, verso 3, Salmo 53, verso 3 e Romanos 3, 10 a 12. Se teve um julgamento que realmente foi cheio de injustiça, foi o julgamento do Senhor Jesus. Eles não apenas inventaram acusações incabíveis, como também deixaram de crer naquilo que de fato era óbvio e foi devidamente demonstrado através dos sinais. O pedido de crucificação de Cristo mostra o quanto aqueles líderes religiosos estavam tão somente interessados em se livrar daquele que estava atrapalhando os seus negócios. Quanta cegueira! Hoje encontramos isso em diversas áreas da nossa vida. Até mesmo nossas leis estão cheias de teor injusto. Leis que muitas vezes querem agradar um grupo ou outro e se tornam injustos com outros. Meu amado, minha amada, a única maneira de se evitar de cometer injustiças é através da transformação dos nossos corações. A Bíblia chama isso de regeneração. Ou seja, é o fato de ser transformado, gerado de novo através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso ocorre porque uma vez transformados, ganhamos um novo coração e a nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Você já tem essa mente na sua vida? A sua mente é a mente de Cristo? Se não, clame a Deus agora. Clame pela transformação. Clame pela transformação do seu coração. Arrependa-se verdadeiramente de seus pecados. Creia que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. Curve-se diante dele, para que as injustiças não sejam algo que você venha amar, como eu tenho visto tanto em nossos dias. Outro problema da cegueira espiritual é se andar em caminhos de superstições e misticismos. Verso de número 8 e 9 diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. O medo de Pilatos fica claro aqui. Mas o medo dele foi causado quando os judeus falaram: ele se diz filho de Deus. A possibilidade essa mitologia, esse lado místico da crença romana ser uma realidade na frente de Pilatos, inundou o coração dele, então ele tremeu. O sobrenatural assusta muita gente. Existem muitos membros de igreja que creem mal olhado. Eu conheço crentes em Jesus que creem em fantasmas. Você tem alguém aqui, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. São pessoas que se deixam levar, assim como Pilatos, pela cultura ao seu redor, por experiências pessoais, contadas cheias de misticismo. Tem crente que lê horóscopo. Pelo amor de Deus, onde está a sua fé? Não precisamos de ter temor pelo desconhecido, pois temos um Deus que está acima de tudo, incluindo aquilo que não entendemos. O verdadeiro cristão não tem que temer o sobrenatural, pois para Deus não existe o sobrenatural. Ele é Deus. A Bíblia nos mostra que tudo está debaixo do controle dele. Cada átomo do seu corpo, meu amado, para pensar, cada átomo, cada molécula do seu corpo, cada matéria do universo existe porque Ele, o soberano e majestoso, permitiu que ela existisse. Nada ocorre fora do controle dele, mesmo a morte de seu filho estava sob o controle dele. Isaías 53, 12 diz: e foi do prazer do Senhor moê-lo. Meu amado, talvez você esteja vivendo uma cegueira espiritual tão grande, que acha que misticismo vai salvar você.
Tem crente que faz uso de sal grosso, de rituais. Tem gente que vem na nossa igreja, participa de igrejas bíblicas, sérias, mas fazem campanha nessas igrejas que pregam só milagres e curas. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual, misticismo. Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada disso. Eu fico muito preocupado quando um crente muitas vezes fica triste quando o pastor não consegue fazer uma visita. E mesmo que eu falo, olha, eu estou orando. Pastor, mas não é a mesma coisa. Como assim? A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se alguém orar por mim lá na Austrália, dá no mesmo do que orar do meu lado. Nós não temos que carregar esse misticismo. Mas o pastor, orar com a exposição de mãos tem poder, não é simbólico. Eu sempre digo, toda vez que vamos orar aqui consagrando alguém, seja um seminarista, seja um pastor, seja uma criança, eu falo, é simbólico, não carrega poder nenhum. Não tem poder. Precisamos largar esse misticismo. Quantas vezes eu já ouvi dentro da igreja pessoas dizerem que fazem determinados rituais só por garantia, vai lá que, né? Meu Deus! Quanta ignorância, quanta cegueira. A Bíblia diz que as coisas por si só não têm poder, os objetos por si só não têm poder. Nada tem poder. Um ritual em si mesmo não tem poder. Jesus é a fonte de todo o poder, de toda a força. Será que você consegue entender isso? Creia em Jesus. Não se deixe enganar por superstições ou qualquer coisa desse tipo. Pois pode ser que você esteja ignorando a única e verdadeira fonte de poder de salvação, que é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo. Não precisamos de misticismo. Não precisamos de rituais, não precisamos de 7 semanas disso ou daquilo, não precisamos de 30 dias disso ou daquilo, salvo da oração. Estamos agora vivendo a campanha de missões estaduais, nossa igreja vai fazer em julho, mas o pastor Diego convocou a denominação a orar. Eu vacilei a semana passada e não falei, estou falando agora, ore, 30 dias orando, mas isso não é misticismo não, meu amado. Oração é o poder de Deus através de você, em você e por você. Ore. Oração é se aproximar de Deus, é estar mais próximo de Deus. Não há misticismo nisso, mas aquelas campanhas para conseguir carro, conseguir casa, conseguir emprego, isso é misticismo puro. Você pode orar sobre isso na sua casa sem problema nenhum. Você pode pedir a um pastor para orar sobre isso sem problema nenhum. Você pode pedir a um membro comum da igreja, que se ele for crente em Jesus Cristo, a oração de um justo. O justo na palavra de Deus é o crente, é o salvo, é o eleito. Pode muito em seus efeitos. A oração de qualquer membro desta igreja não é inferior à minha oração. Não é. Cuidado com o misticismo. Isso é prova de cegueira espiritual. Também a cegueira espiritual, ela faz com que nós ignoremos a verdadeira fonte do poder de salvação. Jesus no verso 11 diz: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Jesus está falando, os judeus são mais pecadores que você. Fica tranquilo, Pilatos. Mas o que Jesus está enfatizando é que, olha, Pilatos, você não tem poder nenhum diante do Deus maravilhoso, diante do Deus tremendo. Ele é a fonte de poder. A resposta de Jesus, quando Pilatos tenta intimidá-lo, é fantástica. Ele simplesmente mostra que Deus é toda fonte de poder e de salvação. Deus era a fonte do próprio poder de Pilatos. Paulo explica em sua carta aos Romanos que toda autoridade provém de Deus. Romanos 13:1, Paulo fala isso. Nenhuma autoridade existiria se Deus realmente não permitisse. O livro de Provérbios afirma que por Deus reinam os reis, ou seja, Ele é quem permite que eles resistam. Muitas pessoas ignoram a verdadeira fonte de poder e salvação. Há muitos que ainda creem que sua fonte de salvação encontra nos ritos, nos misticismos,
Outros há que acreditam que a sua fonte de salvação está em si mesmo, na sua obra, nos seus méritos, nos seus merecimentos, pela bondade, pelas obras praticadas. Todas essas pessoas estão cegas espiritualmente falando. Elas não conseguem ver a verdadeira fonte de poder e salvação, que é Jesus. Somente em Jesus temos salvação. Somente em Deus temos a fonte do verdadeiro poder. Quando cremos de forma diferente, grave bem isso, meu amado, estamos mostrando a nossa completa cegueira espiritual. Será que você consegue entender isso? É isso que o hino 396 do cantor cristão nos ensina. Ele afirma que, em sua primeira estrofe, que essa cegueira faz com que andemos longe do Salvador, que andamos longe do Senhor. Era isso que estava acontecendo com Pilatos e os líderes judeus. Será que não é isso que está acontecendo com alguém aqui nessa noite? Será que não há uma cegueira? A cena que estamos observando é a preparação para Jesus chegar até a cruz. E foi ali, na cruz, que Ele carregou os nossos pecados. Foi ali, na cruz, que Ele nos deu uma tão grande salvação. Naquele hino magnífico que eu ouvia todos os dias da minha avó, a estrofe que eu gravo muito no meu coração é o seu estribilho. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você quer conhecer a luz de Jesus? Conheça primeiro a cruz dele. Se renda à cruz dele. Somente na cruz podemos encontrar a luz de Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Creia que Ele é o seu Senhor e Salvador. E a última coisa que aprendemos nesse texto é que, cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar a imensa misericórdia de Cristo. Jesus estava sendo julgado de forma injusta. Já havia tomado os primeiros socos, bufetões, chicotadas. No cantar ou soar do galo, não importa, pela segunda vez Lucas narra que o mestre contempla Pedro após esse negá-lo mais uma vez. No texto de Mateus e Lucas, nós apontam para a saída de Pedro para chorar amargamente. E a expressão que é traduzida como amargamente, nos dois evangelhos, apontam para um choro que veio seguido de uma grande dor. Pedro, de fato, ali estava se convertendo. Não foi um remorso simples como o de Judas, que também chorou, mas que o levou ao suicídio. Foi um choro da conversão. Foi o choro de um coração transformado pela ação do Espírito Santo. Foi um choro cheio da dor do pecado e agora da graça de Deus rasgando o seu peito. Pedro viu o quanto ele era pecador, miserável, o quanto Jesus estava sendo instrumento da imensa misericórdia de Deus. Isso, graças a Deus, foi o que trouxe Pedro de volta. Foi o que fez Pedro se render. Pedro reconheceu a sua fraqueza. Pedro reconheceu a sua pequenez. Pedro reconheceu a sua insignificância. E agora, diante da visão sofrida, machucada de Jesus, mas ao mesmo tempo terna e amorosa, ele se rende completamente. Quantos nos dias de hoje não conseguem ver o que Deus realmente fez na cruz através de Jesus? São pessoas que negam ver a obra salvadora, pois para elas o que mais importa é a visão do pecado longe de Deus. Meu amado, minha amada, será que você tem exatamente feito o que Pedro fazia antes do choro? Será que você não tem feito isso? Se lermos os evangelhos, perceberemos que Pedro enxergava, assim como muitos judeus, um Cristo libertador político, social, nacionalista. Ele não conseguia ver o que de fato consistia a obra de Jesus. Ele não conseguia ver a misericórdia e a graça de Deus sendo mostradas através daquele ato de dor.
Muitos hoje estão como Pedro. Antes do momento retratado do texto que eu citei, antes do momento de ver o rosto de Jesus e se arrepender e chorar amargamente, são pessoas que veem somente o Cristo libertador de pobres, de oprimidos, mas não conseguem ver que eles são estes pobres, estes oprimidos, que precisam ser libertos por Jesus. Não conseguem ver que aquele que pela sua morte na cruz nos traz misericórdia e graça e uma salvação eterna que nenhuma justiça social neste mundo consegue dar. Você consegue entender isso? Meu amado, minha amada, eu quero convidar você a se render aos pés de Jesus. Cegueira espiritual faz parte do ser humano sem Jesus. Paulo deixa isso muito claro aos Coríntios quando ele diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento. O que eu estou oferecendo para você nesta noite é a oportunidade de entender o que Jesus representa, que é uma das coisas que nós falamos que a cegueira faz, que nós não entendemos, de reconhecer que sem Jesus também temos a tendência de cometer grandes injustiças, de saber que caminhos de superstições e misticismos não levam a lugar nenhum. Só Cristo na sua cruz, só Cristo na sua morte e na sua ressurreição. De reconhecer que Cristo é a fonte de poder e de salvação, e só Ele. Você não tem poder de se salvar, você não tem capacidade de salvar-se, só Jesus. E por fim, enxergar que esse foi um ato de imensa misericórdia, que todos nós somos merecedores do inferno. Eu sou merecedor do inferno. Não há em mim dignidade alguma, se não for a Cristo. Não há em mim bondade alguma, se não for Cristo Jesus. Se você não consegue enxergar isso, meu amado, você não está enxergando a misericórdia de Cristo. Você não está enxergando o imenso amor de Jesus ao morrer naquela cruz. Você entende isso? Eu quero que você, neste momento, curve a sua cabeça. Estaremos orando neste momento. Se alguém aqui que não conseguia enxergar e que se a partir desse momento passou a enxergar o que eu estou falando, eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Aí no seu lugar mesmo, ore a Deus. Reconheça que é pecador. Reconheça que é miserável como eu sou. Eu não sou melhor do que você. Se não for a graça de Cristo, eu estaria perdido. E sem ela, eu estou perdido. Arrependa-se. Deixe cair as escamas. Peça para Deus arrancar essas escamas que atrapalham a sua visão espiritual. Pai bondoso, misericordioso e amoroso, nós te amamos e te adoramos. Pai querido, eu sou tão pequeno, Senhor, para expor um texto como esse. Um texto, ó Pai, repleto, ó Deus, de cenas fortíssimas, que nos obrigou, ó Deus, a trabalhar com cautela na exposição, para que a emoção não nos tomasse. Texto que nos mostra o quanto somos miseráveis, ó Pai. Texto que nos mostra, Senhor, o quanto a política, o relacionamento humano cheio de interesses, ó Pai, matou Jesus e tem matado tantos no mundo afora. Ó Pai, que as pessoas que estão aqui ouvindo agora, Senhor, e aquelas que ouvirão a gravação mais tarde, possam ter, ó Deus, uma experiência real contigo, uma experiência de transformação, uma experiência, ó Deus, de conversão, de render-se aos pés do Salvador, daquele, ó Deus, servo sofredor, como diz o teu servo Isaías, daquele que foi maltratado, humilhado pelas nossas iniquidades, daquele que sobre ele estava o castigo para que nós estivéssemos recebendo o perdão,
daquele que foi moído pelas nossas transgressões, mas que foi do prazer do Senhor fazer isso, Senhor, para que nós alcançássemos tão grande salvação. Ó Pai, que haja na tua casa arrependimento, que haja confissão, que haja entrega, que possamos estar aos teus pés e ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém.